Hoje, pessoal, eu vou dar continuação ao tema da live da semana passada, que era de prevenção de câncer, e em que eu falei dos hábitos que a gente consegue prevenir o câncer trabalhando a nossa qualidade de vida. É fato que o câncer é uma doença crônica, então se você melhorar seus hábitos de vida, igual eu falei lá na live, você com certeza vai estar evitando os tipos de câncer, né? Vários dos tipos de câncer, e vai viver melhor, vai viver mais, vai evitar outras doenças crônicas também. Então, eu recomendo a quem não assistiu a última live, tá lá no meu perfil do Instagram, só olhar lá e vai ter lá uma aula que eu dei sobre como que os hábitos podem ajudar a gente a prevenir o câncer. Então, pessoal, esse assunto ele surge para mim porque é muito comum chegar um paciente para mim e falar: Doutor Alex, como que eu posso prevenir o câncer? Então, por ser muito comum essa pergunta, então eu respondo ela muito aqui no meu consultório, eu gosto de falar desse assunto. Então eu divido essa pergunta, essa resposta em duas partes. A primeira parte foi exatamente o que eu falei da última live, que foi um conjunto de hábitos saudáveis de alimentação, de não fumar, evitar cigarro, evitar bebida alcoólica, trabalhar na redução da obesidade, na prática de exercício físico, alimentação rica em fibras, vegetais, legumes, frutas, ter uma boa alimentação, ter uma vida mais harmoniosa, evitar os excessos de trabalho, a falta de sono, né? E isso tudo em conjunto, é um conjunto que evita o câncer. Então a primeira parte da resposta é essa. E a segunda parte, que eu prometi que eu ia trazer aqui hoje, eu até deixei uma caixinha de perguntas, algumas pessoas perguntaram, então distribuí as perguntas dentro da live, já está distribuído, tá? Quem perguntou vai ser respondido, tá bom? E quando chega um paciente para mim perguntando: Doutor Alex, o que eu faço para prevenir o câncer? Primeiro eu falo dos bons hábitos. E depois eu passo para a segunda parte. Qual que é essa parte? É ter bons médicos que cuidem de você, que vão te orientar, vão te ouvir, vão te examinar, vão te trabalhar as suas queixas, né? O médico, a função do médico não é só pedir o exame e depois ler o exame e tá tudo bem. A função do médico, primeiramente, é conversar com o paciente, né? Entender quais são os seus medos, seus problemas, as suas queixas, a sua vida, né? O maior especialista do nosso corpo somos nós. Então, o paciente, quando ele chega no médico, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser examinado, né? E isso vai ser um componente já de um diagnóstico precoce ou de um diagnóstico de um câncer, né? Estou dando exemplo do câncer, mas de qualquer doença mais facilmente. Então, o que eu quero estimular vocês é entender que a gente pode sim observar o nosso corpo e alguma alteração que der, a gente pode ter bons médicos para nos tratar, né, da nossa saúde, tanto para evitar as doenças, quanto também para pedir os exames que eu vou falar hoje, que são os exames de rastreamento. Então, esses exames de rastreamento, eles servem para detectar uma doença que não está produzindo sintomas, que está ali, que ninguém está sabendo da existência dela. Então, o exame de rastreamento vai justamente nos mostrar alguma alteração que precisa ser investigada e precisa ser tratada. Então, igual eu disse, tem que ter o médico para solicitar o exame, tem que fazer o exame
e tem que ser interpretado o exame. Tem que ir lá, pegar o resultado do exame, voltar no médico, importantíssimo, para ele traduzir ali aquele diagnóstico ou aquela alteração, até porque algumas delas não são relacionadas a câncer e as pessoas podem ficar com medo e aí não ir procurar o Dr. Google ou procurar alguma outra coisa, e aí vai lá, chega lá no médico, é que lá que vai resolver mesmo é ir no médico, voltar lá com o exame para o médico ver, explicar o que são os próximos passos, e isso aí é o que faz a gente evitar ou tratar alguma lesão inicial, tá bom? Então, o que eu quero frisar aqui é isso. Frisar também que o médico, a função dele não só de pedir, é também de interpretar, e que as pessoas precisam fazer os exames, não ficar com medo deles, né? Porque isso acontece muito. A pessoa, doutor Alex, eu não quero ficar sabendo, eu prefiro não saber. Não quero saber se eu tenho algum problema, tenho medo de fazer esse exame e não vou fazer não, porque quem procura acha. Quem procura acha, né? Tem aquela velha história. Então, não é bem assim. Então, o que eu quero dizer se você tem um médico que trata de você, do seu, né, faz o pedido dos exames certinho, de rastreamento, te controla, ele vai poder te ajudar, inclusive, a te dar mais apoio para você enfrentar esse medo, caso haja alguma coisa ali, alguma alteração, né, suspeita de câncer. Tem que ter um médico que vai te ajudar, te apoiar a, mesmo com medo, agir, né? Porque o maior inimigo do medo, que eu falo aqui, é a ação. Então, a partir do momento que a gente vai agir, a gente vai perdendo o medo. E a coragem é você agir com medo mesmo, né? A coragem é você agir com medo mesmo. Então, você tem o medo de alguma coisa, mas você entende que se você tratar aquela lesão que apareceu ali, que às vezes é um pré-câncer, ou às vezes é uma suspeita de câncer, que no final das contas não vai ser câncer, mas vai ser tratado às vezes. Mas o médico está ali para te dar coragem, para te dar sustento, para você ir lá e fazer o tratamento que for necessário, fazer a cirurgia e ficar bem, ficar curado, né? Ou se não for o caso, for alguma doença mais séria, controlar o problema, porque é isso que é a função do médico, modificar a história natural de uma doença. Então, o câncer pode iniciar numa fase imperceptível e que, se for diagnosticado, pode ser tratado ou até evitado, né, que ele se desenvolva, ou mesmo se diagnosticado numa fase mais visível, quando ele dá sintomas, aí já não são exames de rastreamento, são exames mesmo direcionados a algum problema que o médico encontra. Mas esse câncer também, com sintomas, ele pode ser tratado, pode ser curado, pode ser controlado. E essa é a minha mensagem principal que eu quero deixar. Dizer que quem vai assistir essa aula sobre esse tema de hoje, que é as principais orientações de prevenção e rastreamento de câncer, isso serve para qualquer pessoa, pode chamar, alertar algum parente, pode ensinar, pode estar transmitindo esse conhecimento e ajudar mais gente, né? Então, qualquer pessoa tem que conhecer, né, o mínimo sobre os exames de rastreamento, tem que entender, não ter medo deles, né? Igual eu falei, vou ficar com medo de fazer, prefiro não fazer. Faz os exames, que é melhor. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar essas questões de prevenção, né, do câncer, né? O câncer é uma doença que gera muito medo. Mas se a gente começa a entender que eu posso prevenir através dos meus hábitos, que eu posso prevenir através dos exames de rastreamento, né, de um contato com o médico que vai me ajudar, se eu posso prevenir, né, então eu saio daquele problema, né, eu não faço mais parte do problema e começo a fazer parte da solução. Quer dizer o quê? Quer dizer que
eu paro de falar, ah não, o câncer, né, é sorte ou azar, né, da pessoa ter câncer. Não. Sim, quem tem câncer não é uma coisa boa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente para de achar que o câncer é só questão de sorte ou azar, entendeu? A gente pode achar sim que o câncer é possível de ser evitado, é possível de ser tratado, é possível de ser descoberto no início e que a gente, com as nossas nosso conhecimento, a transmissão dessa informação que eu estou passando hoje para vocês e de outras campanhas, de outros médicos, outras fontes, nos ajudam, ter esse conhecimento nos ajuda a ter um resultado melhor e prevenir e viver mais, tá bom? Então, eu separei aqui hoje os tipos mais comuns de câncer no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, sem esgotar o assunto, mas o que eu acho que é mais importante para a sua prevenção, e alguns deles vão ter algumas atitudes de rastreamento que vão ser interessantes. Então, eu vou falar aqui de câncer de pele, que é o mais comum no Brasil. Eu vou falar hoje de câncer de mama, vou falar de câncer de próstata, que estão em segundo lugar aí para mama, para mulher, e próstata para homem. Primeiro pele é mais comum, câncer de pele, tá bom? E depois, em terceiro lugar, vem o câncer de cólon, que é o intestino grosso, de cólon e reto, que é a parte final do intestino grosso, eu vou explicar mais para frente. A gente está no mês de março, o março azul é o mês de prevenção e combate ao câncer de cólon e reto, tá? E em quarto lugar, para homem, vem o câncer de pulmão, que para homem está em quarto lugar e para mulher está em quinto. O câncer de pulmão, que é o combate ao tabagismo, toda medida de prevenção, de combate à poluição, tudo isso ajuda na prevenção do câncer de pulmão. E o câncer de pulmão é um câncer muito agressivo e é um câncer que é um pouco mais difícil de ser detectado no começo, a ponto que ainda não existem exames de rastreamento bem estabelecidos para câncer de pulmão, para que você possa fazer um exame na população em geral. Mas o simples fato da orientação de reduzir o tabagismo, do nosso cuidado da redução das exposições a agentes poluentes, pode evitar o câncer de pulmão. Por último, eu vou falar do câncer de colo de útero, tá? Que na mulher é o quarto colocado. E vou falar um pouquinho de câncer de endométrio também. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, faço de câncer de intestino, câncer de ginecológico, parte de câncer de pele, sarcomas, que são os tumores de braço, perna, uns tumores mais raros, mas que o cirurgião oncológico faz muito bem. É o que eu mais atuo, então vou estar falando de alguma dos que eu vou falar aqui, é o que eu atuo. Câncer de próstata e mama, não atuo muito, mas com certeza, como são os tumores mais comuns, em segundo lugar, também é importante, eu não posso deixar de falar do câncer de próstata nem de mama aqui das recomendações. Então é muito comum. Ah, doutor Alex, então, já que eu não quero ter câncer, me passa aí umas tomografias, me passa logo um PET-CT, uma tomografia de corpo inteiro, um ultrassom de tudo, um exame de tudo aí, de exame de sangue, tudo. Pede tudo então. Isso é prevenção, exame de rastreamento? Não, não é isso não, tá gente? Então, por que não? Se a gente faz muito exame ou faz os exames de maneira errada, acaba que a gente cria um problema. Cria mais problema do que solução. Por quê? Se você pede o exame fora da faixa etária recomendada, sem um direcionamento clínico, né? Sem um motivo para isso, só para fazer, entre aspas, algum tipo de prevenção, você pode estar criando algum problema em achar alguma alteração no corpo que às vezes não é maligna, é benigna, e ser tratado como maligno. De repente a paciente recebe uma cirurgia ou recebe um tratamento que às vezes não precisa ou fica preocupada desnecessariamente. Então, na verdade, o que a gente quer é, mais ou menos, pegar os tipos mais comuns de câncer e identificar aqueles que a gente consegue fazer um exame que seja pouco invasivo, que não cause nenhum problema para a pessoa,
né? Porque ela vai ter que repetir esse exame periodicamente, e que consiga descobrir a doença antes que ela torne visível, tá? Então, a finalidade do exame de rastreamento é descobrir uma alteração inicial imperceptível ao toque, por exemplo, não consigo palpar, o paciente nem sente nada, mas que está ali, que pode virar um câncer ou até que já é um câncer, e aí ela vai ser tratada. Então, dando um exemplo aqui, o câncer de mama, né? O câncer de mama, ele tem a mamografia, que é um exame clássico para prevenção do câncer de mama. Por que a mamografia é um exame de rastreamento? Porque o câncer de mama tem uma fase que a gente chama de pré-clínica, que é justamente isso que eu estou falando, uma fase em que a mulher não consegue sentir, nem o médico, né, que é especialista em examinar, não consegue sentir, mas ele pode estar ali já começando a aparecer. E a mamografia vai fazer a descoberta desse tumor inicial, essa pequena alteração que vai ser encaminhada para uma biópsia ou para um procedimento mais simples, ou mesmo se essa biópsia pode vir negativa e não ser câncer nada e a gente vai dar graças a Deus, ou se for alguma coisa, com certeza vai chegar a tratar no início, a cura vai ser muito mais fácil e vai evitar que ele cresça e que às vezes precise de uma cirurgia maior. Então, outra coisa que é bom para o rastreamento, né, tirando o medo de quem não quer fazer para não descobrir, o bom do rastreamento é que se descobrir, né, e infelizmente está lá uma lesão, que pode ser um câncer, é fazer uma cirurgia menor. Em vez de fazer uma mastectomia com retirada das ínguas da axila, faz uma cirurgia menor, com preservação da mama, mais estética e tão eficiente quanto uma cirurgia maior. Então esse é o objetivo do rastreamento, tá? E, por um outro lado, se a mulher descobre, às vezes no autoexame da mama, descobre alguma lesão suspeita, algum caroço debaixo da axila, alguma alteração da pele, ou a mama está assimétrica, alguma alteração de dor ou até de inflamação. Às vezes o câncer não causa dor, o nódulo da mama pode não causar dor. E aí ele vai procurar o médico. Então é isso. Uma outra coisa que eu quero falar é a alteração do corpo, vá no médico. Não é que vai ser câncer toda vez, a maioria das vezes não vai ser. E nem fique pensando que é câncer. Mas vai no médico, se cuida, não deixa para depois. Né? A gente é muito bom e dá desculpa pra gente mesmo, né? Então não seja assim. Tem alteração, vai procurar a sua saúde, pega um atestado, se for o caso, né? Dá um jeitinho, pede para alguém uma ajuda, tô precisando de ir no médico e tal, porque a gente também não é super-herói, a gente tem que cuidar da saúde, tá? E aí, quem tá com uma lesão ou tá com algum sintoma, que eu vou passar aqui, procura o médico vai pegar, vai fazer os exames importantes e vai te tratar, vai te curar e vai também tirar, às vezes, um problema simples. Às vezes é um problema simples que vai tratar com antibiótico, às vezes vai fazer alguma outra coisa, mas vai resolver. Então essa é outra coisa que eu acho importante, que é não ficar esperando, não ficar. Tem uma estatística, né, um conceito, uma estatística geral, não é para todo mundo não, mas que é comum da pessoa antes de ir no médico, às vezes ela já tentou 9 coisas e não deram certo. Então ela já tentou, trocar alimentação, já experimentou tomar banho frio em vez de morno, já experimentou olhar no Google, já olhou um chá, já fez isso, já perguntou pro vizinho, não sei o que, quando o negócio não tem mais problema, já esgotou a solução. Aí procura o médico. Então não seja assim, tá? Não faça parte dessa estatística, tá? Então, outra coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: não vai ter exame perfeito. Então o exame de rastreamento, ele dá uma boa enxugada, uma boa
ele evita muito câncer, mas não necessariamente ele vai estar sempre correto. Então, por isso eu estou explicando aqui que mesmo com algum exame, às vezes até normal, mas deu uma alteração diferente no seu corpo, procura o médico, tá? Então, outra coisa é isso. O exame não é perfeito, né? Não vai ter exame de rastreamento para todos os cânceres, mas a primeira parte da minha pergunta, né, da minha resposta, que é sobre hábitos de vida saudável e qualidade de vida e tudo isso que eu já falei, né, para não ficar repetitivo, isso vale para todos. Então é isso, tá bom? Agora é o seguinte, as neoplasias malignas, elas são causadas por uma junção de a pessoa tem algum fator biológico, genético, alguma predisposição para aquele câncer e que sobrepõe algum fator ambiental, disposição, de hábito de vida. Então alguma coisa vai casar ali. Aquela pessoa tem aquela chance de ter um câncer de pele, por exemplo, tem a pele mais clarinha, tem uns olhos claros. Quando pega sol fica fica todo vermelho, né? Ou é careca, então é careca, ficou careca, ó, tem que usar chapéu. Então, alguma coisa. Então, se o Dr. Alex, ele é careca, e ele vai somar com o fator ambiental, e ele não tomar cuidado, não passar o protetor solar, não botar boné, vai juntar uma coisa com a outra e pode ter um câncer, né? Então, é um exemplo, tá, gente? Então, na literatura, somente 10% dos cânceres são decorrentes de alterações genéticas hereditárias que nós conhecemos. Existem síndromes genéticas, né? BRCA1, BRCA2, eu não vou dar aula sobre isso, mas podemos combinar outro dia. Mas as síndromes genéticas hereditárias, elas são síndromes identificáveis e que podem acelerar o aparecimento do câncer ou podem desencadear o câncer mais facilmente. 10% da população. Então hoje a minha live, principalmente para esses 90%, a maioria que não fazem parte desse grupo de doença hereditária, mas que precisa de fazer o rastreamento. Ô, doutor Alex, fala um pouquinho do pessoal da síndrome genética também, tudo, que tem alguma predisposição genética? Falo sim. Quem tem mais chance de encontrar uma síndrome genética na família mais de 3 casos de câncer na família, principalmente quando tem o mesmo tipo de câncer ou alguns tipos de câncer na família, né? Assim, em gerações, parentes de primeiro grau, ou às vezes um paciente que teve um parente teve um câncer antes da idade normal dele aparecer, por exemplo, o câncer de mama, mais ou menos aos 50 anos, é a mais comum. E aí a pessoa teve um parente que teve câncer com 30 anos, então tem que ficar ligado. Ou alguém que teve mais de um câncer, ou mais de um câncer em outro local de um órgão, né? Eu tenho um paciente que teve um câncer de estômago, eu operei o estômago dele. Ele teve um câncer de rim, esse não fui eu que operei, mas ele operou também. E ele depois apareceu com sarcoma no ombro, eu operei ele, tem uns 2 anos já. E tá vivo ele. Tá vivo, graças a Deus. Mas ele é um paciente que tem que pesquisar uma síndrome genética, tá? E em quem que tem que pesquisar a síndrome genética? No paciente que teve o câncer. Porque aí o geneticista ele vai cuidar para que faça a pesquisa de vários genes e vai identificar às vezes um gene que ele tem a predisposição de câncer. E aí, se quiser, nos demais, pesquisa só esse gene e aí é assim que faz a pesquisa genética na família. Começa com o paciente que teve câncer,
faz a investigação, a triagem, faz os tipos de exames, que são vários, e aí descobre, né? Quando descobre, às vezes não consegue descobrir, e aí faz um acompanhamento padronizado para aquele tipo genético, tá? Então, o que eu estou falando hoje, basicamente, é pro resto, pros 90% aí, tá? Que são as recomendações gerais, tá bom? Que é hábito de vida bom e fazer os exames regulares que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Então, dos dados demográficos, né, para 2022, no Brasil, o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele está prevendo para este ano 625 mil casos de câncer. É muita coisa. O Brasil é um país enorme também. E o primeiro lugar é o câncer de pele. 177 mil. Em segundo lugar, já falei, próstata e mama para mulher. Terceiro lugar é o câncer de cólon, que eu vou falar. Vou falar do câncer de estômago para homem e vou falar de câncer de colo de útero para mulher, tá bom? Então, pessoal, eu vou começar aqui a falar das recomendações que eu separei para vocês. Câncer de pele. Então, o Brasil é um país continental, é um país tropical, com muita exposição solar. O câncer de pele é o tipo mais comum, por outro lado, é o tipo que mais cura também. Então, o câncer de pele, principalmente carcinoma espinocelular e carcinoma basocelular, esses nomes feios, mas são os nomes deles. E o menos comum, né, que às vezes é um pouco mais conhecido, é o melanoma, que é uma mancha pretinha, muitas vezes, às vezes ela não é pretinha, mas a maioria das vezes é pretinha, e que por ser muito agressivo, também curável no início, mas por ser mais agressivo e ter mais histórias de tumores mais avançados, até de mortes por melanoma, ele chama mais atenção, mas ele não é o mais comum. Dos cânceres de pele não, ele é o menos comum, em torno de 3% deles. Outro dia eu posso fazer uma live de câncer de pele, outro dia eu posso fazer uma live de melanoma. Também é um tipo de câncer que eu trato muito, tá? Então, basicamente o que a gente tem que entender, como é que previne o câncer de pele? Informação. Eu divido essa informação em duas coisas. Uma é que o sol é o principal inimigo do câncer de pele. O sol ele tem um efeito acumulativo na nossa pele, então o dano solar ele começa desde a infância. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos, sobrinhos, alunos, né? Quem conhece uma criança um pai de uma criança pode falar, toma cuidado com o sol, com o seu filho, porque a principal fase em que a gente vê que representa um risco, né, até para a fase adulta, né, para ter câncer de pele, também é quando a criança, né, na fase de infância e na adolescência, teve muito exposto ao sol, ou teve queimadura solar muito frequente. Então é um alerta que eu dou para quem tem filhos para usar, né, o protetor. E eu vou falar aqui, fazer uma pergunta aqui para vocês, ver se vocês sabem responder. E também evitar a exposição solar inadequada, porque são crianças, são pessoas em formação, a gente tem responsabilidade sobre eles, tá? Então o efeito solar, ele exerce um efeito acumulativo, principalmente pessoas com pele mais clara, pessoas que ficam vermelhas ou descascam quando vão na praia, até quando a pessoa fica morena, bronzeada, ali houve um dano ao DNA da célula. Mas ele não vê aquele dano na hora, ele pode vir a desenvolver um câncer depois, tá? Então, como que faz para evitar o câncer de pele? Primeira medida, quem fala aí mais rápido aí? Como que evita câncer de pele? Rapidamente aí, quem vai falar? Ninguém! Se vocês não falarem, eu vou falar, hein? Eu vi aqui que uma paciente minha falou que no SUS, enquanto vocês respondem aí, que no SUS, às vezes chega paciente com muito tempo, né, com diagnóstico mais tardio, é verdade.
Filtro solar, Silvana Bart falou ali. Usando protetor solar. Tá bom. Não tá certo? Tá certo, mas a principal é comportamental, tá? A medida principal é comportamental. É você buscar a sombra nos períodos em que o sol está mais forte, em que os raios ultravioletas estão mais em pico, que é o sol, isso, das 10 às 15, às 16 horas, tá? Então, a primeira medida para evitar o câncer de pele é comportamental. É você buscar a sombra, andar em cima, né, buscando sombra das árvores. Tem até políticas, né, em países em que eles querem colocar mais lugares com sombras na cidade. Botar uma cobertura no ponto de ônibus. Então, até isso, o planejamento da cidade pode ajudar nisso, porque a primeira coisa mais importante é buscar a sombra, tá? Segunda coisa mais importante é roupa adequada. Então, se eu vou, né, na praia, né, ou vou me expor ao sol, né, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar no sol, eu vou trabalhar, eu vou usar o chapéu, lembrar o carequinha aqui, tem que usar chapéu, sombrinha, camisa protetora de sol e isso, óculos escuros. Então isso é o segundo nível de proteção. E o terceiro, que vocês já falaram aí, é o uso do protetor solar, lógico. Sim, o protetor solar ajuda a reduzir as chances de câncer de pele, tá? A proteção tem que ser UVA, UVB, acima de 30 fps. É importante você aplicar 15 minutos antes da exposição, reaplicar a cada 2 horas, ou quando vai na água, né, ou vai na piscina e tudo, você se secou, aplica de novo. Dá trabalho, mas com prevenção, com a formação de hábito, né? Lembra que eu falei de hábito na última semana? Você pode deixar o protetor ali do lado da pia, para depois que você escovar o dente já botar. Eu estou deixando um protetor solar no carro, que é muito comum eu esquecer de passar o protetor ali durante o meu dia a dia. Aí eu vou sair assim, vou ver que eu pego o sol, já pego ali o protetor, já passo. E é uma coisa que eu tenho feito ultimamente. Quando eu vou na praia, eu vou pescar, eu já tenho esse hábito desde a infância que meus pais me transmitiram, que é de usar o protetor solar. Mas esse do dia a dia eu estou tentando implementar cada dia mais, e uma das coisas é deixar ali o vidro fácil para eu poder usar. Lembra da live passada? Outra coisa, né, de prevenção de câncer de pele, a última coisa importante, é as pessoas conhecerem mais sobre câncer de pele. Sobre uma lesão que não cicatriza, uma lesão que está crescendo, uma lesão que está doendo, ou que eu encosto ela fere, ou uma lesão pigmentada pretinha, ou às vezes é uma pessoa que nota, uma esposa que nota nas costas do marido, que tem ali uma pintinha que ele não consegue ver. Então, é autoexame e também você identificar nas pessoas alguma lesão suspeita e procurar o médico. E o dermatologista pelo menos uma vez no ano. Então, pessoal, câncer de pele, alguém tem dúvida? Eu acabei de falar das principais maneiras de evitar, tá bom? Uma coisa que é interessante, né, que até a Silvana falou, é que no SUS é comum, sim. Eu trabalho no SUS, no Hospital das Clínicas, e lá eu faço parte do grupo de câncer de pele, juntamente com a cirurgia plástica, a doutora Patrícia, tem um trabalho bonito lá do PAD. E a gente recebe também pacientes assim que têm um acesso à saúde muito ruim, então já chega já com câncer avançado, já chega já, às vezes, em vez de tirar uma lesão, às vezes tem que tirar uma lesão maior. Tem gente em caso até de amputação, tá, de membro por causa de câncer de pele. Então, acesso à saúde, informação e prevenção é o que há para câncer de pele. Ele é curável, mas ele pode sim
ser agressivo e pode sim levar à morte ou levar a alguma amputação, alguma cirurgia mais mutilante que a gente não quer, tá bom? Segundo lugar, para câncer em homens é o câncer de próstata. A próstata é um órgão com mais ou menos o tamanho de uma noz que fica embaixo da bexiga no homem, que produz o sêmen. É a segunda maior causa de câncer nos homens, 66 mil casos esperados para o ano de 2022. Tem um alerta dos urologistas que durante a pandemia, muitas pessoas, muitos homens não foram fazer os seus exames preventivos profiláticos e infelizmente podem estar deixando de diagnosticar o câncer de próstata no início, porque o câncer de próstata não dá sintomas no início. Ele só dá sintoma quando ele está grande e às vezes de uma forma que não é possível mais curar. Os sintomas do câncer de próstata são tardios e são normalmente dores ósseas, dores no corpo, emagrecimento, dificuldade para fazer xixi, sangramento na urina ou sangramento no sêmen. Não necessariamente isso que eu acabei de falar é câncer de próstata, pode ser inúmeras outras coisas, mas o homem precisa estar alerta, precisa estar ciente que o urologista tem que ser consultado pelo menos uma vez no ano, tá bom? Homens aí, então, a partir dos 50 anos, e no caso, todo homem, né, a partir dos 50 anos, precisa fazer uma avaliação com o urologista e o toque retal uma vez no ano. Quem faz parte do grupo de risco, que é pessoas negras, que tem pai, irmão e tio com câncer de próstata, tem que começar mais cedo, com 40, 45 anos. Mas é só assim que consegue fazer a prevenção do câncer de próstata, tá? Câncer de mama, já comecei a falar. O câncer de mama, segundo o caso mais comum, né, segundo colocado, né, no caso das mulheres. Eu comecei a trabalhar com câncer de mama no início da minha carreira, lá no INCA, e depois acabei que não faço mais mama. Mas o que eu vi lá no Instituto Nacional de Câncer foram muitas pacientes curadas do câncer de mama. Eu tive até uma avó que foi curada do câncer de mama, descobriu no início e fez só a cirurgia. Não precisou nem fazer rádio nem quimioterapia. Isso tem muito tempo, eu era criança. Mas o que eu vi muito lá no INCA foram muitas pacientes, mulheres curadas do câncer de mama. Isso me impactou muito, eu fiquei muito feliz de ver. Também vi alguns casos mais graves até, né, que levaram a óbito a paciente. Mas o que a gente quer independente do quadro, dar mais vida, dar mais saúde para essas mulheres, dar uma força para elas. De alguma maneira, a gente precisa transmitir para elas confiança e também devolver para elas a alegria de viver com reabilitação, com uma cirurgia ou com conforto nos casos mais graves, para que isso possa acontecer de uma maneira mais fácil. Mas, quando a gente pode evitar o câncer de mama, é o melhor dos mundos. E como que a gente evita? Fazendo mamografia. Toda mulher precisa fazer mamografia uma vez no ano, a partir dos 40 anos de idade, tá? E fazer o exame clínico da mama. Então, não é só fazer a mamografia, mas é ir no ginecologista ou no mastologista para ele apalpar a mama, ver a axila, comparar uma mama com a outra e pedir a mamografia. Algumas mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama, ou que tem filha, mãe, irmã com câncer de mama, aí deve começar mais cedo, normalmente com 35 anos, ou até 10 anos antes da parente mais jovem que teve câncer. Aí pode começar até mais cedo. Às vezes começa com ultrassom, ressonância, não vou entrar nesse assunto, mas basicamente é mamografia a partir dos 40 anos para a população geral, anual, e exame clínico da mama. E também pegar o resultado e levar no médico e ele vai explicar, ele vai dizer o que tem que fazer e fé em Deus que vai dar tudo certo. Esse aí também é importantíssimo, tá? Câncer de cólon, de intestino grosso. O intestino grosso é a parte final do intestino, mais ou menos 1 metro. Ele é dividido assim, o intestino. O intestino é um órgão oco, é um tubo que tem
7, 8 metros, é grandão. E ele é dividido em intestino fino, que é responsável pela absorção dos alimentos, dos nutrientes, e o intestino grosso, que basicamente faz o armazenamento e a formação das fezes e a absorção de água. E na parte final do intestino reto, ele serve para o evento da evacuação, o controle das fezes, o controle esfincteriano. E o câncer de colo, então, é da parte final do intestino, é o terceiro câncer mais comum entre homens e mulheres, tá? 40 mil casos esperados para esse ano, tá? É um câncer evitável, tá? Com hábitos de vida saudável, alimentação, diminuição da ingesta de carne vermelha, menos de 500 gramas por semana, tá? De carne vermelha. Carne vermelha é boi, bode, porco, isso aí e carneiro, tá? Isso é carne vermelha, tem que diminuir um pouco, viu, gente? Alimentação rica em fibras, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, tá? Evitar alimentos ultraprocessados, isso vai evitar o câncer de cólon, de intestino, tomar bastante líquido, se conhecer e ele é fácil de diagnosticar, porque através da colonoscopia é um exame que faz um preparo de intestino, a pessoa esvazia o intestino, existe uns medicamentos que fazem isso, a pessoa prepara para fazer, esvazia o intestino de fezes, e aí com sedação a pessoa não sente nada, até eu já fiz colonoscopia, não senti nada, fiz lá o preparo, e o médico vê lá dentro e fala, tá tudo bem, não tem lesão nenhuma, beleza, vai repetir daí a 5 a 10 anos. Eu sou jovem, né? Eu fiz porque eu estava sentindo, né, umas dores abdominais e tal, acabei indo e o médico pediu. O rastreamento é para aquela pessoa que não sente nada, mas que chega a uma determinada idade, ela precisa fazer aquele exame minimamente para ver se está tudo bem, se tem alguma lesão ali que o médico vai lá e tira. Não precisa de cirurgia. Então, o que o médico às vezes encontra nessa colonoscopia, pode encontrar, além de poder estar normal, né, que é o mais comum, ela está normal, mas ele pode encontrar pólipos. Os pólipos são como carninhas crescidas. Você já viu uma verruguinha assim na pele? Então, é como se fosse uma verruguinha lá dentro do intestino. Ela não causa sintoma, ela às vezes não causa nada, mas ela pode em 10 anos virar um câncer. Imagina você fazer uma colonoscopia e tirar aquela verruguinha na maior facilidade, no mesmo dia você vai para casa e pronto, está prevenido o câncer, não vai ter mais câncer. Ou se aquela pessoa não faz, né, o exame, demora ali 10 anos e aí o câncer vem. O câncer de intestino, ele vai crescer, ele vai obstruir o intestino, ele vai atrapalhar a passagem das fezes, ele pode criar diarreia, ele pode criar prisão de ventre, ele pode dar anemia, pode dar emagrecimento, pode dar vários sinais ruins da presença dele. E quando eles existem, procurar o médico, mas quando eles existem, e que é o mais comum da gente encontrar, infelizmente, é o câncer mais avançado. Então, é mais comum de eu encontrar o câncer mais avançado aqui na minha rotina do que ele mais precoce. Mas a avaliação com a colonoscopia exatamente evita esse câncer desenvolver. E aí vai fazer a retirada pela via colonoscópica e aí nem precisa de uma cirurgia, não precisa cortar o intestino e aí vai ser uma super boa recuperação, tá bom? Quando que faz a colonoscopia? A partir dos 45 anos, tá, gente? E o sangue oculto nas fezes é um exame que tem que ser feito anual a partir dessa idade, tá? E o sangue oculto das fezes, ele vai saber se tem algum resquício de sangue nas fezes, que não é para ter sangue nas fezes, tá? Sangue nas fezes não é legal, não é normal. Pode ser câncer? Pode, mas pode ser hemorroida, pode ser fissura anal, que é um componente aí de um ciclo vicioso da constipação, pode ser decorrente de diverticulite,
pode ser outras coisas. Então, gente, eu não quero aqui que as pessoas fiquem com medo, né? Mas simples fato da pessoa procurar o médico, vou checar o que é, vamos ter fé em Deus que não vai dar nada, mas eu vou fazer o exame, por quê? Assim eu estou cuidando de mim, né? Então, colonoscopia, ela pode ser repetida depois a cada 5 anos ou a cada 10. Aí depende da indicação, o médico que vai acompanhar. Lógico, esse exame que eu estou falando normalmente é o coloproctologista que pede e ele vai depois ver o resultado, ele vai te acompanhar, você vai ter um contato com ele, ele vai também pesquisar da sua família, perguntar como é que é, se tem algum parente com câncer. Ele vai te ajudar a personalizar essa recomendação. Estou dando uma recomendação geral, mas o médico ele vai personalizar, ele vai te dar uma informação melhor, ele vai te ajudar a te vencer alguma dificuldade para prevenir o câncer. Esse também é o papel do médico, né? Só pedir o exame, né? E o câncer de cólon é um câncer muito ligado a fatores hereditários, então existem algumas síndromes ligadas ao câncer de cólon também, não vou falar hoje, é muita informação, mas que levam as pessoas a começarem a fazer a colonoscopia com 40 anos ou até antes, tá bom? Mudando agora, o câncer gástrico é um tipo de câncer comum nos homens, do ponto que é o 5º colocado, eu já estou terminando, e ele é um tipo de câncer mais agressivo, ele está ligado à alimentação ruim, então eu quero falar que é evitar o cigarro, evitar o câncer, o álcool, o tratamento do H. pylori, que é uma bactéria que causa gastrite, ela diminui a chance de câncer gástrico, então o que eu quero dizer aqui é que tem coisas que a gente pode evitar o câncer, é mais fácil evitar o câncer do que esse, em especial o câncer gástrico, ele é mais difícil de diagnosticar no começo, ele não tem um exame de rastreamento muito perfeito para ele não, mas ele tem algumas coisas que a gente pode fazer para não tê-lo, que é a dieta rica, evitar alimentos defumados, evitar embutidos, né? Evitar o que é não comer todo dia. Você pode comer uma pizza de presunto de vez em quando? Pode, mas não vai comer presunto todo dia que faz mal. Presunto, blanquê, peito de peru, que mais? Bacon, todos esses alimentos que são de carne salgada, carne processada, carne em conserva, até vegetal em conserva não faz bem, faz mal para o estômago, tá? Então, é a dica que eu quero dar para câncer de estômago, que a principal é essa, é evitar esses alimentos tóxicos. Não precisa parar de comer, mas tenha ciência que se você come ele todo dia, troca por outra coisa, tá? Faz um queijo quente em vez do misto quente todo dia, tá bom? Então, a endoscopia é o exame que vê isso daí, tá? Pode se fazer a partir dos 40 anos, tá bom? E aí repetir a cada 3, a cada 5 anos. E o que eu quero dizer o câncer de estômago, ele está muito ligado à dor no estômago, à má digestão, do ponto de que a pessoa não consegue mais comer aquilo que comia antes, ela tem dificuldade para engolir às vezes, ele pode emagrecer, ele pode ter uns sintomas muito claros de câncer de estômago, ou até mesmo dor abdominal, dor epigástrica. Mas o que eu falei no início, se você tem isso, não fique esperando dar a 10ª tentativa de parar com essa dor, não. Vai no gastro, ele muitas vezes não vai achar o câncer de estômago, pode ficar tranquilo, mas vai lá nele, ele vai tratar uma gastrite, ele vai te ajudar às vezes a se alimentar melhor, ele vai te ajudar às vezes a prevenir um refluxo, a doença do refluxo também está ligado a câncer de estômago, a câncer de cardia, que é a parte entre o estômago e o esôfago, que também é prevenível, que também o tratamento da obesidade previne. Então, o que a gente está falando aqui faça os exames direitinho, vá no médico e tenha bons médicos também. E a última parte da minha live é sobre câncer ginecológico, aí está na 4ª posição das mulheres, tá? Depois o câncer de cólon, que é o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, existe uma ação
da OMS que daqui a algumas décadas vai acabar com o câncer de colo de útero. Como, doutor Alex? É o seguinte, o câncer de colo de útero ele é causado pelo HPV. O HPV é um vírus que é muito comum na população, tem cerca de 120 tipos de vírus de HPV, que ele atua ali no colo do útero das mulheres. Cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas, ao chegarem nos 50 anos, terão algum contato com HPV, mas dessas todas mulheres, só 5% ou 3% terão as lesões pré-cancerígenas, que são as lesões que a gente trata e o paciente nem precisa de fazer esterectomia, nada, faz um tratamento e evita o câncer de colo de útero. E 1% delas só que vai ter o câncer de útero, que é o mais grave, né? Que eu faço muito tratamento de câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, para evitar, é a vacinação, já existe vacina. Então, existem campanhas desde 2014 para vacinar as meninas. A intenção é que as meninas até 15 anos estejam vacinadas. E os meninos também foram incluídos recentemente os meninos na vacinação. E a vacinação não só previne o aparecimento do câncer ou das lesões pré-malignas, né, aquelas que podem com os anos virarem um câncer de colo, mas também previne verrugas anogenitais, o câncer, o HPV, ele também está ligado a câncer de esôfago, orofaringe, então acaba que a proteção da vacina ela se estende para outros tipos de câncer, tá, gente? Câncer de canal anal. Então, também tem um efeito protetor. Quem pode tomar? Bom, oficialmente, até os 45 anos pode-se tomar e dentro das medidas de saúde pública, normalmente o alvo da vacinação é essas mulheres, as meninas aí entre 9 e 14 anos e os meninos também que eles fazem mais as campanhas. Mas pessoas que têm alguma imunodepressão, por algum motivo, né, portadoras de HIV, ou que são transplantadas, alguma coisa que diminui a parte imunológica, né, o sistema imunológico, compromete isso e compromete o combate ao HPV ali no colo, pode propiciar, então essa mulher até os 26 anos pode ser vacinada, oficialmente pelas campanhas do governo. Outra coisa é o preventivo. O preventivo é um examezinho simples que a mulher faz com um espéculo, que a gente olha o colo do útero, vê se ele está lá bonitinho, direitinho, colhe um materialzinho dele, bota numa lâmina e o patologista vê. O preventivo, ele se não me engano, foi da década de 40, né? Tem da década de 40, né? 1940, Papa Nicolau, você examinar células ali de revestimento do colo do útero. E a partir dessa análise é possível ver se ali tem um câncer que está sendo produzido pelo HPV ou não. E dentro disso fazer uma biópsia, fazer uma conização, que é retirar uma partezinha do útero lá pela vagina e evitar que o câncer apareça ou até tratar o câncer inicialmente, tá? Sem ter que fazer um tratamento mais sério, uma radioterapia, uma quimioterapia. Não vou falar disso, vou falar na próxima aula, próxima live, tá bom? Então é assim que a gente previne. Quem tem que fazer oficialmente? As mulheres de 25 anos, que começaram, né, que tem relação, até os 65 anos, tá? Normalmente faz 2 exames seguidos, anuais. Tendo um ano, fiz esse ano, a mulher fez o outro ano e vieram normais, né, sem nenhum sinal de lesão pré-invasora, nenhum sinal de HPV ali na lâmina, está autorizada o médico, a médica, pode repetir só daí a 3 anos, tá? E aí fazendo de 3 em 3 anos, até chegar a 65 anos, não tendo nada, pode parar de fazer. Mulheres que fizeram esterectomia, que não foi por câncer de colo de útero, não precisam mais fazer preventivo, tá? Mas aquelas que fizeram esterectomia por câncer de colo de útero, tem que fazer preventivo, e aí o médico vai acompanhando. Eu acho que, como a mulher vai anualmente, né, ela precisa entender que ela tem que ir anualmente na ginecologista para ela conversar sobre os assuntos
dos hormônios, para ela fazer o exame clínico das mamas e aproveitar e fazer um exame especular, ver as questões de osteoporose. Então tem tanta coisa para conversar com a ginecologista, as questões sexuais, que toda mulher precisa ir no ginecologista uma vez no ano aí, no mínimo, tá? Principalmente aquelas que já tiveram início à vida sexual, e as que não também, mas então eu recomendo muito essa visita aí anual no ginecologista, tá? Tá bom? E aí ele vai decidir, dando tudo certo, o preventivo pode ser feito de 3 em 3 anos, tá? E o último que eu vou falar aqui é o câncer de endométrio, que eu vou falar só um pouquinho, que é para prevenir ele, basta você prevenir a obesidade. Então, 1/3 do câncer de endométrio é causado pela obesidade. Então, se a gente tratar a obesidade, a gente vai estar tratando vai estar evitando o câncer de endométrio, que nos países desenvolvidos, em câncer ginecológico, né, de genital feminino, reprodutor, do aparelho reprodutor feminino é o mais comum, por causa do problema da obesidade. Então, gente, é isso. A minha principal recomendação hoje é estar atento ao seu corpo, cuidar da saúde, ir no médico, né? Então, ginecologista para a mulher, ou mastologista, urologista para os homens, gastroenterologista, coloproctologista, né? O cirurgião oncológico também ajuda muito nisso. E não ter medo não ter medo de fazer exame, né? Se foi solicitado por um médico de confiança, um médico que você gosta, que está te ouvindo e que está cuidando de você, faça o exame, não tenha medo. E se tiver alguma alteraçãozinha ali, tudo vai dar certo, eu tenho certeza, com fé em Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, a pessoa que já teve câncer de colo de útero também pode tomar vacina ou não? Mas pode tomar sim, porque aquela melhora da parte imunológica do organismo vai combater o câncer. Porque o câncer, eu também sempre falo, não é só a cirurgia, não é só quimioterapia, não é só tratamento específico que cura o câncer, não. Mas o nosso corpo também está combatendo o câncer a todo momento. Então, a gente fortificar ele também, né, dormir bem, estar com a imunidade em dia, isso também, né, estar com o calendário vacinal em dia, né, hepatite B também, que é uma causa de câncer de fígado, né, de cirrose hepática, também tem que estar em dia, tá bom? Calendário vacinal, tá? Também previne câncer. O câncer de endométrio não está só relacionado com a obesidade. Ela falou aqui, minha mãe é tão magrinha e teve câncer de endométrio. Ele também tem relação, né, no paciente mais idoso. Nem sempre tem um fator familiar, mas 1/3 dele é causado pela obesidade, né? Tem a obesidade como um fator, mas 70% deles também não tem muita relação com a obesidade, tá? Vai dar em paciente magra, sim. Perdi minha mãe com CA de endométrio, sarcoma estromal endometrial. Esse câncer é hereditário? Não é hereditário não. Ele pode ser de alto grau ou baixo grau, é muito raro, mais em paciente idoso. E quando dá em mulher jovem, a gente consegue fazer uma cirurgia menos agressiva, tá? Então, é um câncer raro, tá? Mas não tem aspecto hereditário claro não, tá bom? Mas não custa também fazer uma avaliação para entender se existe mais pessoas na família com câncer. Se, igual eu falei, as síndromes hereditárias, elas têm sim um critério para a gente triar elas e investigar. Mas alguns casos ainda não tem exames e não foi descoberto ainda. Então, com a evolução da medicina, né, hoje eu faço cirurgia robótica, eu vejo lá na anestesia tão elaborada, a medicina intensiva, a oncologia, a radioterapia, tudo evoluindo, imunoterapias, técnicas novas. Eu acredito que também, com o passar dos anos, a gente vai entender mais sobre o câncer, cada vez mais entender e personalizar essas medidas que eu falei aqui de maneira geral. Com o tempo, com os anos, com fé em Deus, as pessoas já vão saber mais ou menos, né? Tem mais predisposição a isso ou aquele câncer, e ter umas orientações mais
personalizadas, né? De alguma maneira vai ter mais, vai melhorar mais ainda a prevenção. Falou que meu pai teve hiperplasia benigna da próstata. Tenho que fazer exame cedo? Não, não tem não. A hiperplasia benigna da próstata é uma lesão benigna que é comum nos homens, tá? E que se você, por acaso, apresentar algum sintoma, né, de obstrução urinária, dificuldade para fazer xixi, vá no urologista. Então, igual eu falei, nem toda alteração para urinar no homem vai ser câncer de próstata. Mas você tem um urologista ali para te examinar, para te entender, para caso você tenha algum problema, alguma alteração urinária, você já procurar prontamente, essa que é a nossa vontade, de não deixar o problema piorar, tá? Eu como médico, né, cirurgião oncológico, é muito comum, assim, igual eu falei, 90% dos casos de câncer, eles não estão ligados, assim, a uma coisa familiar, alguma coisa genética. Alguns casos a gente consegue identificar aquela pessoa fumou, né, igual eu falei, aquela pessoa teve hábitos de vida ruim, estressante e tal. Mas a gente vai ter, infelizmente, não é raro, de alguns pacientes a gente não conseguir explicar por que ele surgiu, né? Isso até eu falei, a gente não vai entender, né? A gente não conhece todas as vontades de Deus, os planos de Deus na nossa vida. O que a gente sabe é que Ele é bom o tempo todo, né? E que aquele obstáculo que a gente encontra no dia, né? A gente não vai entender às vezes por que Ele está ali naquela pedra do nosso caminho, aquela cruz para carregar. Mas o próprio Deus vai ser aquele que sempre vai estar com você, que é todo poderoso e que vai te ajudar a sair dessa situação, né? Inclusive nesse caso, né, da perda da sua mãe, tadinha. Então, meus sentimentos, tá? Que eu puder ajudar vocês, tá? Eu estou aqui à disposição. Gente, então, olha, muito obrigado. Um abraço. Eu agradeço a presença de vocês. E um grande abraço aí. Fiquem com Deus.